Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. É uma grande alegria estarmos juntos novamente, embora nessas mídias sociais, mas isso tem sido uma bênção. Tem nos dado aprendizado, tem nos dado rotina, um doutrinamento quanto ao horário, e isso é muito bom. Hoje, dentro da proposta de famílias fortes, igreja forte, quero propor um tema para essa manhã, um tema para estarmos nos motivando, a armadura de Deus, bases bíblicas para famílias fortes. A armadura de Deus, bases bíblicas para famílias fortes. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Iremos fazer a leitura dos versos de 10 a 20 e teremos depois o enfoque só no verso 13 e 14. Abram comigo, por favor, lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. O texto diz assim, amados: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, nos ajude, nos abençoe, dê-nos a oportunidade de, ao estudar, ao ouvir e ao falar sobre o texto, que o Senhor nos dê ensinamento, que o Senhor nos dê motivação, que o Senhor nos dê um ânimo para diante das lutas que se apresentam diante de nós, diante das nossas famílias, a cada dia possamos em Cristo ser mais que vencedores. Ajuda-nos, ó Pai, e auxilia-nos na condução do estudo e na audição do mesmo. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, você está aí na sua casa sentadinho e vamos conversar um pouco sobre esse texto de Efésios, capítulo 6, vai falar sobre a armadura da fé. Quando nós falamos isso, precisamos lembrar um pouquinho do que foi essa ideia, como é que estava acontecendo, por que Paulo chega a essa conclusão de falar sobre a armadura aqui. Vamos lembrar que Paulo está preso em Roma há cerca de 2 anos. Então, ele está algemado punho a punho como soldado, até porque o soldado não queria perdê-lo. Quando nós olhamos para essa situação, iremos perceber aqui que Paulo está constantemente olhando para alguém, para um soldado. E o que tem nesse soldado de diferente dos demais cidadãos, naquele soldado está com uma armadura pronto para a guerra. Paulo então vai usar aquela armadura do soldado, que ele estando preso ali com ele, e se algum comandante o chamasse, ele soltava das algemas, já ia para a guerra pronto, porque aquele soldado está com toda a sua parafernália militar pronto, ele está de prontidão para enfrentar o inimigo a qualquer tempo. Quando nós olhamos para isso, vamos observar um outro detalhe. Os irmãos da igreja primitiva, no primeiro século, eles, não só nos irmãos da igreja, mas em todo mundo era presente a ideia dos espíritos maus, dos demônios ali que estavam presentes ali. Eles viam os demônios, viam fantasmas, espíritos maus em todo o tempo. E até chegavam a pensar que esses
demônios, espíritos, fantasmas infestavam o ar. Tamanho era a preocupação, o entendimento que eles tinham dessas forças espirituais. Paulo também vê o cristão nessa batalha espiritual. E é claro que Paulo, vendo os cristãos nessa batalha espiritual, ele está olhando para aquele soldado com a sua armadura e está, de uma certa forma, escrevendo aos seus, escrevendo ali para Timóteo, para a igreja de Éfeso, para explicar, para ensinar e doutrinar, alertar a igreja sobre os males invisíveis, os enfrentamentos espirituais que a igreja passava, sempre passou, estava passando e iria passar, que é o nosso caso. Quando nós olhamos aqui, a lição para os nossos dias, quanto ao que vamos ler aqui e estudar, é que precisamos, como bons soldados, sempre nos apropriar, tomar para nós mesmos a armadura de Deus para sermos vitoriosos. Esse é o princípio. Ter a ideia de que há uma guerra, que eu sou um soldado de uma parte de um exército e que tenho que estar pronto a todo instante para enfrentar essa guerra. Com um detalhe: o armamento não é meu, a armadura não é minha, a espada não é minha. Isso tudo, todo esse aparato de guerra vem do Senhor, e é isso que precisamos aprender aqui nessa ocasião. O que a armadura vem nos ensinar sobre as famílias fortes, constituir uma igreja forte? O primeiro ponto é que as famílias fortes resistem ao dia mau. As famílias fortes resistem ao dia mau. Verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A Bíblia está falando para nós estarmos vestindo, usando a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau. Mas a pergunta é: que dia mau é esse? Que dia mau é esse do qual o Paulo está dizendo aqui? Para aquele contexto, Paulo, nós já vimos que as pessoas viam os espíritos maus, viam fantasmas, viam mal até presenciavam o mal até no respirar, no ar. Então o mal povoava tudo. Mas hoje também não é diferente. Mas hoje, como nós poderíamos ler esse dia mau? John Stott fala que esse dia mau é um tempo especial de uma pressão, ou um momento de uma tribulação específica, uma perseguição, talvez uma dor, um sofrimento, enfim. John Stott trabalha, como muitos também, que esse dia mau é um ponto, é um momento específico. Já muitos outros folks, por exemplo, diz que esse dia mau indica um conflito, ou uma área mais abrangente da nossa história. Alguns já falam de uma intensidade de guerra, como seria o dia mau, onde nós perdemos abruptamente aqueles a quem amamos. E alguns estudiosos, como um pai da igreja chamado Crisóstomo, ele interpreta dia mau como todo dia. Todo dia é o dia mau. Todo dia temos essa dificuldade. E Jesus, falando sobre esse assunto um pouco parelhado com isso, ele diz lá em Mateus 6,34, lá no Sermão do Monte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mal aqui está falando sobre perversão, sobre coisa espiritual, sobre algo que é infligido sobre o povo. Então, pensando nisso, olhando para as famílias, nós precisamos entender que a família está constantemente sendo acometida pelo dia mau. Podemos afirmar que esse dia mau para a família é a pressão que ela sofre todos os dias. Nós olhamos aqui que esse dia mau, ele é muito vivenciado nos movimentos contra a família. LGBT, por exemplo, a ideia do homossexualismo desenfreado, esses casamentos mistos, o governo também querendo administrar áreas que não são deles, dando essa liberdade para quem quiser casar com quem quiser, deixando o primado divino para essa questão. Então nós olhamos que esses dias maus que a família enfrenta é tudo isso. É o desarticular,
do dia a dia, o desarticular do mundo, essa perversão, esse desvio de conduta que enfraquece a família como a criação divina e estabelece qualquer outro valor como mais importante para a família. Você vai no cartório, junta duas pessoas solteiras e faz a chamada união estável. Continuam solteiros, mas diante da lei estão legalizados nessa união. Então nós olhamos que a família vai sendo banalizada, onde o governo tira o poder dos pais em poder educar. Que dia mau é esse? O dia mau são essas situações que vêm de fora para dentro, atrapalhar a família, vem enfraquecer a família. A questão dos pais, por exemplo, até pouco tempo, pais estavam sendo processados porque bateram nos seus filhos, ou bateram, espancaram, segundo foi a interpretação de muitos. Como não bastasse esse dia mau, também está dentro do nosso coração. Afinal de contas, o casamento é a união, é a junção de dois pecadores. Ora, dois pecadores juntos são, na verdade, o resultado que temos é pecadores multiplicando pecados. E aí há a dureza do coração, a maldade do coração. Aí dentro desse dia mau também podemos colocar as dificuldades dentro do relacionamento, onde maridos com os pais, maridos e pais, esposos e esposas, filhos com irmãos, filhos com seus pais, essa relação dentro da família vai mostrar esse problema do dia mau. Então o dia mau que ele está dizendo, e nós podemos enfrentar e vencer somente com uma coisa, tendo a armadura de Deus. Ele vai dizer que nós só poderemos enfrentar o dia mau tendo essa armadura. E que esse dia mau é a forma como nós somos enfrentados, ou como nós enfrentamos o mundo. O mundo é contra a família, o mundo se indispõe contra o casamento, até porque família e casamento dão um rumo para as pessoas. Isso é o que nós esperamos também em alguns casos. Em outros casos parece que o casamento só faz atrapalhar, mas isso é outro assunto. Quando olhamos essas questões, olhamos para dentro de casa, a questão dos desaforos, dos xingamentos, das agressões verbais, sobre aquela maldade que há no coração nosso em denegrir a imagem do outro, de querer diminuir o outro. Isso também pode ser colocado como o dia mau. Então Paulo está falando aqui sobre o dia mau, sobre um dia mau, ou todo dia como sendo mal, porque o mundo jaz no maligno, ou o mundo está debaixo da influência do inimigo ou de Satanás. Quando nós olhamos para isso, ele vai estar falando sobre esse enfrentamento do dia mau. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos enfrentar isso, vencer o dia mau, conservando a firmeza que Deus exige. Deus exige de nós uma firmeza disso. Estarmos, pois, firmes, resistir ao dia mau. Mas observe que Filipenses 1:27, Paulo traz essa mesma dinâmica. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Com isso, ele está dizendo que o grande objetivo do guerreiro cristão é sempre se postar firme para uma batalha que ela é gigante e constante. É todo dia essa batalha. Essa batalha na minha vida, ela processa de um jeito, na sua vida ela processa de outro jeito. Mas essa batalha, ela é contínua, com alguns intervalos, alguns momentos que esse dia vai nos permitindo ao longo desse dia. Paulo traz a ideia de firmeza aqui como resistência. Permanecer firme, ele está dizendo aqui, essa firmeza que Deus exige, é como a coluna de uma fundação, coluna de uma casa. E quando nós vamos construir a casa, nós acreditamos nas colunas. Nós cremos que as colunas vão manter a sua firmeza. Quando ele diz aqui, é alguém que está com a mente boa, uma mente bem embasada, uma mente firme. Quando o que Deus exige nessa firmeza aqui exigida para vencer o dia mau, é aquela firmeza do jovem quando vai para a faculdade e não se deixa ludibriar pelas palavras jogadas ao vento pelos professores.
mas é alguém que está firme. E manter esse padrão de firmeza é o que Deus exige. Tiago 4 vai dizer: sujeitai-vos, pois haveis resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência também é ter convicção do que você é, convicção do seu chamado. E assim entender que diante de qualquer luta e dificuldade, você está firme num propósito. Que venham as dificuldades, que venham as ameaças, mas nós iremos sempre conservar essa firmeza que Deus está exigindo de nós. É através de Paulo aqui em Gálatas, capítulo 6, Efésios capítulo 6. O que nós olhamos aqui é que Paulo está há 2 anos olhando para um soldado. 2 anos acorrentado punho a punho com um soldado. E ele está fazendo uma análise de um soldado. E assim ele está dizendo: fiquem firmes. Havia muitos soldados que por certo não queriam ficar algemado com Paulo. Vou ficar algemado com aquele cidadão, vai falar daquele Deus dele, aquele louco, vai ficar falando, eu tenho que ficar. E o seu capitão diria: fique, é sua função. Então o soldado ia e ficava. Foram-se 2 anos e Paulo teve a oportunidade de evangelizar muitos soldados. Muitos foram convertidos ao evangelho pela ação do Espírito Santo, pela vontade de Deus e pela ministração do seu servo. Mas Paulo também se vê ali, o seu encarcerado, que sou eu, lá no capítulo 6, Paulo fala isso, que ele está mantendo a sua fidelidade. E quando ele escreve para Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do encarcerado que sou eu. E isso é firmeza. Paulo diz para Timóteo: fique firme, porque eu estou firme também. Na família nós podemos olhar isso, é que sendo uma instituição, a sociedade divina, nós precisamos ficar firmes contra todas as investidas que nós temos. Como já fomos falados aqui, o desprestígio, a desqualificação que é colocada sobre o casamento. Quando nós olhamos aqui, o casamento não é mais uma instituição divina, como o termo exigiria, que haveria um respeito, haveria uma decência diante disso. Mas o que nós vamos observar a cada dia que passa é o casamento sendo mais banalizado. E se exige de mim e de você uma postura muito maior em manter um padrão no casamento, onde as pessoas possam ver em nós essa firmeza. Firmeza como que eu vou fazer? Ficar firme usando a armadura de Deus no meu casamento. Como é que as pessoas podem visualizar isso? Eu sou firme e inabalável na posição da família, quando eu desenvolvo o papel que Deus colocou na minha vida. Temos aqui no segundo ponto, é o que se exige de uma família. As pessoas precisam ver as nossas famílias como famílias exemplares. Eu me ponho firme, posto firme na fé, quando eu não permito com que os meus filhos deem um mau exemplo. E se for necessário, eu como pai, como mãe, devo repreender os meus filhos ali onde quer que eles se encontrem. E o que se espera de nós, o que se espera de mim, de você, enquanto pais e mães, é que nós possamos ensinar os nossos filhos nessa mesma dinâmica em que vivemos, que o mundo é mau, que o mundo, por mais que ofereça coisas boas, nós precisamos entender que o que Deus tem ofertado para nós é muito maior. Não iremos conseguir isso fácil, somente com a mediação do Espírito Santo do nosso Deus. Famílias conservam a firmeza desejada quando os nossos filhos são exemplos, quando os pais são exemplos. E aqui, quanto os pais, a firmeza na fé, ela diz respeito quando os pais dizem aos seus filhos: sigam o meu exemplo, fale o que eu falo, viva como eu vivo, faça o que eu faço. Você pai, você mãe, pais, diante de uma família que quer manter um padrão, a firmeza desejada por Deus, diante das muitas ofensivas do inimigo, vocês estão prontos a dizerem isso para os seus filhos? Filho, tudo que você me vê falar, você pode falar. Filha, tudo que você me vê fazer, você pode fazer. Filhos, olhem para mim e sigam o meu exemplo. Isso sim é manter uma firmeza, conservar uma firmeza desejada por Deus. Isso é que é nos mantermos firmes para isso.
Caminhamos para um terceiro aspecto. Da armadura como base para a família, ela vai nos ensinar o quê? Que famílias fortes não abrem mão da verdade e da justiça. O verso 14 diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. O que Paulo está querendo dizer como cingir com a verdade? Cingir, o que é isso? A palavra aqui é diferente. Tem gente que não conhece a palavra. Cingir é usar o cinto. Mas aqui para Paulo era muito mais que um cinto. Cingir aqui é você colocar todo uma manta em volta da sua cintura. E aquela manta, aquele cinto, primeiro vinha uma manta de tecido, apertando, comprimindo essa região lombar, dando firmeza para a coluna. E depois ele vinha com um cinto, que é o cinto que apoiava a espada, é o cinto que apoiava a estrutura física, é o cinto que apoiava, que recebia toda a armadura. Então ele está dizendo assim, que nós precisamos aqui, que eu preciso deliberadamente me cingir, me cercar, me fortalecer, me estabelecer com a verdade. Para a família não há outra forma de se fazer isso. Essa cinta usada na roupa de baixo, ela apertava toda a minha estrutura para me deixar firme, para que meus movimentos não fiquem de todo relaxados, mas possam dar liberdade, mas ao mesmo tempo com firmeza. O que nós precisamos pensar aqui também, dentro de tudo isso, é que nós olhamos aqui, que essa cinta aqui, ela está querendo nos mostrar que a importância da integridade do cristão. Integridade. Ser íntegro, ser reto diante de Deus. Ter uma vida onde ele não precisa se encurvar para ditames do mundo, não possa se encurvar às coisas erradas que esse mundo está propondo. É a retidão aqui que vai acompanhar a verdade. O que Paulo está dizendo é a couraça da justiça. Essa couraça que vai proteger a região do coração, é o centro da vida, a região das emoções. Ele fala então do cinto, que é aquele que vai me firmar, mas ele diz que a palavra de Deus agora, em que Deus está me dando a couraça da justiça. Essa couraça da justiça vai falar sobre o caráter do cristão, da lealdade quanto aos princípios de Deus na minha vida. É aqui que eu vou mostrar retidão quando eu não vou negociar, nem diante dos homens, nem diante de Deus, aquilo que Deus me alcançou pela cruz de Cristo. O que nós precisamos aprender com o que Paulo está falando enquanto famílias. Cultivar valores importantes como essa. Verdade, seja aquela que te dá uma estrutura, que seja aquela que te apresente para as pessoas. Que as pessoas não tenham como olhar para você, te incriminar e falar alguma coisa em relação a você. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos viver uma vida onde a justiça possa me preceder. Couraça da justiça. Que justiça é essa? Será que é a justiça dos homens ou a Liga da Justiça com os seus super-heróis? Não. Está falando de uma justiça divina, em saber que eu não vou abrir mão daquilo que a Bíblia diz ser justiça na minha vida. Não do que o homem diz ser justo, de ser sábio, ser nobre, ser justo, ser bom. Justiça e integridade. O que diz respeito aqui dessa justiça é mostrar uma reputação diante dos homens. É isso que está me dando. Me dar a oportunidade de viver uma vida reta com Deus. E essa vida reta com Deus diz às pessoas quem eu sou. Isso está dizendo que é a questão da retidão. É uma retidão que eu preciso ter. É uma verdade que eu preciso ter. Essa reputação é aquilo que as pessoas vão olhar em mim. Essa reputação é um fruto da justiça divina na minha vida. É essa reputação que vão mostrar em mim, vai mostrar nas pessoas a respeito de mim, em que eu sou alguém diferenciado. Há uma reputação, há um valor sobre.
Só há valor sobre quando Jesus Cristo, me justificando na cruz do Calvário, me dando o legado dele, me fazendo agora herança do Senhor, me fazendo agora servos do Senhor, aceitos por Deus. Há uma justiça impregnada, imputada em mim, imputada em você. E agora nessa justiça eu sou uma nova criatura, há um viver, há um aspecto diferente, uma vida diferente. E aqui o que nós observamos, que Deus está me dando a oportunidade de me cingir com a verdade. Essa verdade vai dar a mim também uma justiça, não minha, mas uma justiça divina. Vai estar me mostrando em cada ocasião o meu valor. E esse valor é aquele valor que Paulo está dizendo que não é um valor que eu vivo segundo o mundo, mas é um valor diferenciado, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo já nos ensina sobre isso. Essa justiça, essa valoração divina, ela vai me dar reputação, aquilo que os outros acreditam em mim. Isso é reputação. Você tem reputação? Ou qual tem sido a reputação? Sobre o que você é conhecido? Quais são os apelidos que você tem? Como você é visto? Como você é chamado? Como você é tratado pelos outros? Isso é reputação. É isso aqui que ele está dizendo. Integridade é aquela relação sua com Deus. Então, quando você pega nesse cinto, você vai cercar-se com esse cinto, vai se apertar com esse cinto da verdade, que ela vai te dar uma postura, ela vai te dar integridade, ela vai te ensinar a respeito da verdade. É a verdade que vai te ajudar para, nos momentos de conflitos dentro da família, isso ser uma verdade inegociável. Quando nós olhamos aqui, quando nós vivemos essa dinâmica da verdade, essa dinâmica da justiça, essa certeza de que o Senhor está conosco, nós precisamos nos apropriar dela. Nós precisamos nos apropriar dela, porque essa verdade, essa justiça, não é uma verdade, justiça pessoal. A verdade de Deus, a justiça de Deus, é aquela que a Escritura me dá. Por isso, quando Paulo está falando aqui sobre o verso 13 e o verso 14, do capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura, ele está falando para nós ficarmos firmes, irmãos. Para resistir ao dia mau, a cada dia nós estamos sendo atribulados. Ele diz para ficarmos firmes, não ceder a isso, não nos deixar levar. Então já tem o dia mau, foi o primeiro aspecto que nós falamos, enfrentar firmes isso. E agora nesse terceiro ponto está falando assim, para nós não abrirmos mão de justiça e verdade. Até dentro desse ponto, vamos pensar nos nossos dias. Nós não achamos justo boteco ficar abertos aí, a igreja fechada. Não achamos justo, não achamos que isso é justiça. Não achamos que isso seja verdadeiro para resolver o problema que nós passamos. Mas não é esse valor intrínseco, pessoal, que vai determinar o que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim é que eu possa entender que o que Ele espera de mim vai muito além do que aquilo que eu imagino, daquilo que eu acho que é certo ou errado. Esses valores precisam ir para a família. É a hora dos pais ensinarem os seus filhos que nós devemos nos sujeitar, porque isso é o que se exige. Jesus foi obediente até morte de cruz. Jesus foi crucificado pelos seus inimigos e Ele não abriu a sua boca. Por quê? Ele cria numa justiça e numa verdade divina. Não são as ações humanas, não é o conceito humano de valores que irão fazer com que a nossa família se desestabilize. Pelo contrário, ele está dizendo que nós devemos ficar firmes e inabaláveis para resistir o dia mau. Esposa, esposo, pais, filhos, irmãos, nós vivemos dias difíceis. Estava lendo ali uma reportagem que diz que nesses tempos de reclusão, todos os crentes, em média 50% dos crentes estão se apropriando de informações indevidas na internet. Isso é um dia mau. A nossa casa às vezes é um refúgio, mas dependendo de como estamos lá, nós deixamos de vigiar. Nós estamos deixando de ser estacas, colunas no nosso lar. Então vigiemos, irmãos.
Fiquemos firmes contra as ciladas. Minha irmã, se está difícil suportar o marido em casa, a justiça divina é que você espere no Senhor, busque no Senhor, viva a verdade. A verdade que ele está falando é aquele que vai te moldar, é a verdade das Escrituras. Que verdade é essa? É que Deus está presente na sua vida. Essa é uma verdade. A outra verdade é que Deus não fica impune aos desmandos que são feitos contra o seu povo. É outra verdade. Mas a outra verdade maior, queridos, é que nós estamos em guerra. E soldado em guerra não pode se dar ao luxo de reclamar muito. Ele tem que se manter firme no seu posto. Enfrentar a batalha. Lembre-se, você está com o armamento. Você já colocou a espada, já cingiu ali com o cinto, já colocou o cinto no seu lombo, já está pronto, já está com a armadura, a batalha está ali te aguardando, você já enfrenta a batalha. Haverá momentos em que nós venceremos essa batalha. Por quê? Porque essa armadura foi um presente dado por Deus a nós. Então, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, em casa, por exemplo, com os filhos, que está difícil, eu que tenho netos, fico um pouco com eles, eu vejo a dificuldade. Para você, papai, que talvez perdeu o ritmo de ficar em casa, acalme-se, meu irmão, descanse em Deus, seja coluna na sua casa, se revista da verdade de Deus, da justiça de Deus, e mostre para sua esposa, para seus filhos, que dentro do seu coração é um vulcão querendo entrar em erupção, mas você vai se amoldar, se ajustar a essa couraça da justiça, essa armadura de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos na igreja, na sociedade, famílias fortes que possam resistir o mal a cada momento. Que nós tenhamos famílias fortes e inabaláveis, que nós não nos deixemos abater pelo que o mundo fala, ou pela banalização da família, ou a valorização de coisas que afrontam a família. Não sejamos pessoas vulneráveis, fracas, mas sejamos colunas, alicerces, em que tenhamos famílias de caráter ilibado, de um caráter limpo. Que as pessoas, ao olharem para a sua família, que eles possam dizer a respeito da sua família: ali vai uma família cristã. No dia que eu me casar, eu quero ter uma família igual à família do fulano, do ciclano, da cicrana, da fulano, da beltrana ou do beltrano. Que seja essa verdade. Próximo domingo continuaremos sobre essa armadura. Hoje falamos sobre o cinto da verdade, cingir com a verdade e a couraça da justiça. Na próxima oportunidade, ou eu ou outros irmãos continuarão nessa mesma busca. Tá bom? A busca do conhecimento, de entender o que Paulo, olhando para um soldado, todo com a parafernália militar, o que Paulo abstrai. E como aplicação, quero trazer para você o que o povo pensava, não só os crentes, mas o que o povo na época de Paulo pensava também. Que às vezes eles estavam respirando até maldade, demônios, fantasmas, espíritos maus. Não precisamos exagerar, mas não se iludam, irmãos. Vivemos um momento de guerra espiritual. E ela está sendo travada no seu coração, no seu relacionamento, na forma como você lida com os filhos e na forma como nós lidamos enquanto famílias com a sociedade. E que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai querido e Pai santo, nos ajude. Que nesse domingo, nessa ocasião que tivemos a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a palavra do Senhor, nos ensine, Pai querido, a colocar isso em prática. Nos ensine a nos postar firmes, inabaláveis, ó Pai, contra as ciladas do inimigo. E como o texto mesmo diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes do mal, contra os dominadores desse mundo mal. Que o Senhor nos ajude nisso, nos ensine, Pai querido, a ter a verdade como aquele que firma a nossa postura, que não possamos ficar maleáveis, pendendo para um lado ou outro, mas que a verdade me diga o caminho que eu devo tomar. Que a justiça, a verdade, que esses valores tragam para mim integridade, tragam para a família integridade. E nós, enquanto família, possamos viver de uma forma que agrade ao Senhor. E para aqueles, ó Pai querido, que estão pensando em constituir famílias, que eles sejam também incomodados pelo Senhor. Sejam incomodados.
que sejam incomodados para que, pensando em se casar, possam buscar o Senhor de fato e de verdade como o Senhor, que é o centro não só da sua vida, mas será também o centro das suas vidas e do seu casamento. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Amém. Irmãos, quero fazer um pedido para os irmãos. Todos nós sabemos que o mês de maio é o mês da família, mas também é o mês de aniversário da nossa igreja. Nós, nesse mês de maio, nós completamos 20 anos de organização. São 20 anos de muita história. Muitos, graças a Deus, que estão conosco na igreja. Estiveram desde aquele momento inicial. Seu Jair e família, por exemplo, são aqueles que iniciaram esse projeto abençoado de Deus. Foram instrumentos de Deus. Depois vieram chegando crianças, depois veio a Cheirosa, né? E muitos outros. Eu não quero citar mais nomes para não pecar. Mas quero pedir aos irmãos, você não está na igreja, é fato, não estamos aqui, eu estou, né? Mas eu queria pedir, tire um tempo nessa semana, dia 20 é o aniversário da igreja. Tire um tempo da semana, ore a Deus, ore por nós pastores, precisamos muito das orações dos irmãos. Ore por nós presbíteros, precisamos muito da oração dos irmãos. Ore por nós diáconos, precisamos muito da oração dos irmãos. Ore pelas entidades, pela escola dominical. Ore por todos os departamentos, a equipe de louvor, o Ministério de Casais, que a gente está vendo a possibilidade de começar, de dar uma sequência aí. Já temos o presbítero Michel, mas a Elisângela que se dispuseram, mas que essa pandemia atrapalhou um pouquinho, mudou, mas nós vamos reativar esse ministério também tão abençoado. Não quero pedir aos irmãos, fazer aqui o meu apelo, né, para que nós possamos orar pela nossa igreja. É a sua igreja, é a igreja que você ama. Então vamos orar pela nossa igreja. Ore por todos nós. Ore por aquele enjoado, por aquela enjoada. Ore por aquele abençoado, por aquela abençoada. Ore por todos nós. Porque sendo enjoados ou abençoados, não são nem mais, nem menos do que você é. Então somos uma grande família. Somos pequenos tijolos, formando essa grande construção que é a igreja. Então, ao mesmo tempo que eu peço oração aos irmãos, eu quero parabenizá-los. Parabéns, igreja. Você está completando aqui em Senador Canedo, enquanto Igreja Presbiteriana, 20 anos. Que Deus os abençoe e abençoe ricamente. Deus faça prosperar o seu caminho, igreja. Deus faça prosperar o seu caminho, irmãos. E que todos nós temos a oportunidade daqui uns dias, vir aqui, entrar nesse templo, limpinho, cheirosinho, para prestar um culto agradável ao Senhor. Tá bom, irmãos? Que Deus os abençoe. Até, amados.